Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa aula, hoje primeira aula, do livro do Apocalipse, tá? Esta aula é uma aula sequencial, nós estudamos aí em sala de aula, nós estudamos o livro de Daniel, no nosso livro tema, os livros escatológicos, Daniel e Apocalipse, tá? O cenário do porvir. Então, nós estamos dando continuidade na nossa aula. Estudamos o livro de Daniel. O livro de Daniel, um livro extremamente importante na revelação bíblica, tanto para o período em que ele profetizou, também como para o futuro, que nós observamos em aulas passadas que Deus deu a visão a Daniel, dos reinos futuros que iriam dominar o mundo na transição, ou seja, naquele período em que Deus estaria preparando o mundo para a chegada de Jesus Cristo, que alguns chamam de 400 anos de silêncio, uma série período interbíblico. E Deus deu a Daniel visões mostrando, começando com Nabucodonosor, através da estátua, ali Deus já mostrou para Nabucodonosor e deu a revelação a Daniel, depois deu a revelação a Daniel através dos animais, das 70 semanas, e nós observamos como tudo aquilo se cumpriu de forma excepcional, até a entrada do Senhor Jesus Cristo, montado num burrinho, nós encontramos ali na interpretação das 70 semanas, e também na estátua, quando ele vê, os 10 dedos dos pés da estátua, que simbolizam 10 nações, e o que vai se levantar no meio dessas nações, que será o anticristo. Depois o seu paralelo, quando ele vê um terrível animal com 10 chifres e um chifre que sobe, Então, o livro de Daniel, ele é muito importante e é interessante sempre a gente estudá-lo juntamente com outros livros, principalmente o Apocalipse, que é um livro também da revelação dos últimos tempos. No caso do João, nós vamos observar que Deus vai dar revelação a ele, Jesus vai revelar a ele o tempo dos fins, o final da história, ou seja, a vitória final do bem contra o mal. Então, o livro do Apocalipse ele é um livro extremamente importante, para nós cristãos. Por quê? Porque ele revela a vitória final de Deus sobre o mal, sobre todas as coisas, e reinando, e entrando a eternidade adentro, juntamente com o seu povo. Então, é um livro fascinante que deve ser estudado minuciosamente, aqueles que desejam ter um aprofundamento. Eu até tenho uma indicação, temos esse livro aqui, J. Wynne Pentecost. Esse livro aqui é um dos melhores livros, com respeito à escatologia bíblica. Veja, Manual de Escatologia. Esse livro aqui é muito bom, é fantástico. Você pode encontrar ele, se eu tiver em PDF, eu até mando para vocês, tá? Mas se você quiser um aprofundamento legal mesmo, para ter uma compreensão mais profunda, sobre a escatologia bíblica, este livro é um dos melhores que nós temos na atualidade, ok? Então nós vamos continuar com o nosso livro tema, e se você quiser acompanhar aí, é a partir da página 103. Hoje eu não estou usando os slides, quero usar diretamente o livro e também a Bíblia, para que a gente possa ter uma aula aí bem esclarecedora, ok? Bom, quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, uma das primeiras coisas que é importante a gente conhecer é a questão da interpretação, ou seja, quais tipos de interpretação nós encontramos
para o livro do Apocalipse. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Isso. Então, vamos verificar quais são as interpretações. Nós temos aí 4 categorias de interpretações acerca do livro do Apocalipse. A primeira delas, que nós podemos citar aqui, é a preterista, que defende que a maioria dos eventos já ocorreram, ou seja, a maioria das profecias descritas no livro do Apocalipse já ocorreram. Nós temos também a interpretação historicista, ou seja, histórica, que descreve a longa cadeia de eventos da ilha de Patmos até o fim da história. Uma terceira forma de interpretação são os futuristas, que creem que os acontecimentos como ocorrendo somente no fim dos tempos, ok? É uma condição futura, por isso que já leva o nome futurista. Nós temos também a interpretação idealista, que vem esse quadro, escatológico, composto por simbologias em relação a verdades atemporais, ou seja, verdades que não tem tempos específicos, como por exemplo a vitória do bem sobre o mal. Então é importante que a gente conheça esses níveis de interpretação, identifique a nossa forma de interpretação, que nós vamos ver no decorrer da aula, para que a gente entenda melhor. Porque uma das coisas que nós percebemos hoje no meio cristão é que são poucas pessoas, poucos crentes que conseguem determinar o tipo de interpretação que ele usa. Ele sabe dizer, olha, eu sou pré-tribulacionista, mas ele não sabe a fonte, ele não sabe como foi construída essa doutrina, esse pensamento. Então, para quem estuda, para você que está estudando teologia, isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa compreender o porquê que você crê das coisas da forma como você crê. Inclusive o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós temos que estar preparados para responder a todos que nos pedir a razão, a razão da nossa fé. Ou seja, parafraseando, ele está dizendo o seguinte, a gente tem que estar preparado para explicar para as pessoas aquilo que nós cremos, como nós cremos e por que nós cremos. Então, quando nós estudamos teologia, nós estamos construindo isso, construindo e formatando a nossa forma de crer na palavra de Deus, dando esclarecimentos do porquê eu creio como eu creio. Aí nós lembramos de Santo Anselmo, que dizia, creio porque entendo. Então, porque entendo, eu creio. Então veja, é assim, nós temos que entender o porquê que nós cremos da forma que nós cremos. Então por isso que é importante nós sempre estarmos atentos a essa categorização de interpretações. Um interpreta assim, outro interpreta de outro jeito e por aí vai. Agora veja bem, quero deixar claro uma coisa. Aí alguém pode chegar e perguntar assim, mas tem tanta interpretação, então o que está certo? Veja, aqui não é uma questão de quem está certo, é uma questão interpretativa. Até porque ninguém pode bater o martelo. Essa é a real e verdadeira, e essa, acabou, não tem outra. Não existe isso, tá? Deixa eu limpar meu óculos aqui enquanto eu falo com você. Então não existe isso. Essa é a real, essa é a verdadeira. Não. Existem formas de interpretação. Nós, como cristãos, nós temos que ter
uma doutrina especificada, esclarecida, para dizer por que a gente crê da forma como a gente crê. Só que no caso da escatologia não tem como falar que nós vamos bater o martelo. Não tem como, né? Quem disser isso está se enganando a si mesmo. Dentro da teologia, a única coisa que nós batemos o martelo mesmo é na cristologia e na soteriologia, ou seja, na cristologia, sendo Cristo Filho de Deus, que encarnou, o Verbo encarnado, que morreu, que ressuscitou, que foi para o céu, está ao lado direito do Pai e um dia vai voltar para buscar a igreja. Isso aí não muda em igreja nenhuma, porque se mudar não é igreja cristã, né? E na soteriologia é pecado. Pecado é pecado, né? Ou seja, a graça de Deus é a graça de Deus, a justificação de Deus é a justificação de Deus, o meio pelo qual o homem é salvo é o Filho de Deus. Então isso não tem como você mudar, tá? Agora, nas doutrinas da escatologia, da paracletologia, da eclesiologia, dentre outras, há uma interpretação diferenciada. É esse o motivo pelo qual existem diversas denominações, porque nesses outros temas da teologia, né, às vezes nem todos concordam com a mesma interpretação. O exemplo, por exemplo, no nosso caso, pentecostais, nós cremos que, né, os dons espirituais é para hoje, né? Ainda acontece hoje na vida da igreja. Agora, tem um tradicional que ele vai dizer que não crê que os dons espirituais sejam para a nossa época, foi só para a época do primeiro século. Aí eu te digo, ele vai para o inferno por causa disso? Não. Nós vamos para o inferno porque cremos dessa forma? Não, né? Por quê? Porque isso é uma doutrina que a nossa salvação não depende dela. A nossa salvação não depende de como eu creio na escatologia, de como eu creio na paracletologia, de como eu creio na eclesiologia, né? Não, né? A nossa salvação é crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que morreu pelos nossos pecados, ter uma vida consagrada, santificada, separada das práticas mundanas. É isso aí, né? Então é isso aí que vai te levar para o céu, é essa crença. Agora, a forma que outros creem, né, uns com mais argumentação, outros com menos argumentação, isso aí não vai levar você para o inferno, não, né? Você pode crer da sua forma, como a igreja onde você congrega crê, né, o ministério que você congrega crê, tá? Isso não tem nada a ver explicitamente com a salvação do homem. A salvação é cristologia e soteriologia, né? É por isso que quando você faz um estudo sobre o cristianismo, desenvolvimento, você vai ver que o cristianismo ele nunca foi uma religião em que todos estivessem em tudo concordantes. Nunca foi. Por isso que o fio que une o cristianismo é Cristo, é crer no Cristo como Salvador e Senhor, né? Agora, estas outras áreas da teologia, aí vai ter muitas divergências. Você vai ler, por exemplo, você estuda a história do pensamento cristão, você vai ver que, né, os pais da igreja e os grandes teólogos da história da igreja, eles pensaram diferente em muitas coisas, mas uma coisa era tudo igual: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu, vai voltar para buscar a sua igreja. Isso aí, nenhum deles, né, nenhum deles discordaram dessa questão. Então, estou iniciando falando isso para que você ganhe maturidade e não fique discutindo, né, com as pessoas, não, que é isso, que é aquilo, não. Eu creio dessa forma, você crê dessa forma na escatologia,
Amém, não tem problema nenhum não, somos irmãos, tá? Bom, apesar das dificuldades em interpretar essas revelações, podemos conceituá-las como um divisor de águas, no intuito de entendermos a consumação dos planos de Deus para Israel, a igreja, os ímpios e Satanás. Então veja que o livro do Apocalipse ele vai trazer finalmente, né, o término dessa história do plano de Deus, né, que praticamente começa a ser revelado ao homem lá em Gênesis 3,15, né, e depois começa efetivamente a começar a acontecer com a chamada de Abraão, e aí toda a história do Antigo Testamento, chegamos ao Novo Testamento, a vinda, né, a encarnação do Verbo de Deus, né, o próprio Deus se encarnando, morrendo, ressuscitando e indo para o céu. Então o livro do Apocalipse vai mostrar o desfecho da história, o desfecho da vitória final do bem contra o mal. E isso é motivo de nós cristãos que cremos na palavra de Deus nos alegrarmos. Mesmo quando Pedro diz, né, mesmo que por esse momento estejais contristados por muitas provações, por muitas tentações, né, e depois da prova da vossa fé, alcançando no fim de todas as coisas a salvação da vossa alma. Poxa, que coisa maravilhosa. Então, o livro do Apocalipse ele é importantíssimo para que nós venhamos a compreender o final da história, já preparado, já programado, né, por Deus. Então, é motivo de nós ficarmos alegres. Bom, na página 104, nós temos aí as especificidades do livro do Apocalipse, né? Então, o nosso autor ele vai dizer que a maior parte do livro do Apocalipse é dedicada às 7 visões de João, nas quais Cristo exalta e repreende a igreja, para levá-la a agir em conjunto. As visões do apóstolo amado nos dão uma descrição das coisas que estão por vir, uma história futura do mundo, através da segunda vinda de Cristo e da vida eterna, né? Ou seja, da eternidade. Então, nós observamos aí que o Apocalipse mostra Deus, como Deus está no controle. Uma das coisas importantes que nós não podemos perder de vista e de entendimento que Deus ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando Satanás, né, ele usa, né, as suas artimanhas, como ele vai usar, né, nesse período, que é o falso profeta, né, a besta que sobe do mar, o grande dragão, né, todos esses elementos, né, que vão causar sofrimento à humanidade insuperáveis. Mas mesmo ele causando esse sofrimento, Deus está no controle da história, Deus está no controle de todas as coisas. Então não é necessário a pessoa ficar apreensiva. Então o estudo do Apocalipse nos leva a adorar a Deus e aguardá-lo com todas as nossas forças. Essa demonstração de poder só é destinada àqueles que creem nas promessas divinas e que aguardam constantemente o cumprimento futuro da sua vida. Então, nós temos aqui 4 pontos importantes que o autor colocou, que nos ajuda a entender um pouco essa visão de João do Apocalipse, tá? Nós vamos dar uma pincelada nelas. Primeiro, a volta de Cristo. Irmãos, a volta de Jesus é uma doutrina fundamental, né, no cristianismo, né? Se nós não crêssemos na volta de Cristo, né, era vã a nossa fé, como Paulo vai dizer lá
em Coríntios 15. Se esperarmos em Deus somente nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, para a gente entender bem essa doutrina, vamos ler aqui um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui está muito claro. Vamos pegar aqui um contexto para a gente entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo que levou Paulo a escrever esse texto. Os crentes em Tessalônicas, eles estavam preocupados com os irmãos que haviam partido. Então eles, perguntam a Paulo, e os nossos irmãos que já morreram, o que vai acontecer com eles quando Jesus vier? Lembre que nesse período eles não tinham o Novo Testamento pronto, tudo bonitinho como nós o temos hoje. Então essas dúvidas eram normais. E aí, o que o Espírito Santo fez? Diante dessa dúvida que ele sabia que o povo iria ter, ele inspira o apóstolo Paulo a escrever essa carta, explicando à igreja daquele período o que iria acontecer, dando assim a origem, mostrando a questão do retorno de Jesus, da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Tem outros textos, como 1 Coríntios 15 e tudo, mas esse texto é o que o nosso autor do livro, ele colocou aí. Por isso que ele começa aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Então, ele está explicando aqui. Então, a volta de Jesus. Segundo, todos os parâmetros da tribulação. Vamos aqui também, 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 3. Olha só como o apóstolo Paulo vai descrever o período, como vai estar o mundo, no início dos fins dos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então aqui um parâmetro, de como vai estar o mundo. E o mundo já praticamente já está vivendo esse período, já está vivendo essa questão, Se nós olharmos, para o mundo hoje,
veja que está exatamente como Paulo está dizendo aí. Ao invés de amarem a Deus, amam a si próprios, amam aos prazeres do mundo, amam as coisas deste mundo. Ao invés de olhar para o Criador, já estão olhando para si mesmo, né? O homem hoje se acha muita coisa, né? Poxa, a gente já foi na Lua, a gente tem equipamento aí para ver estrelas e galáxias, nós podemos clonar, nós podemos fazer uma família de uma mãe estéril, ser mãe de filhos através de barriga de aluguel, e tanta coisa que o mundo está hoje, um desenvolvimento tecnológico formidável, né? Que acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, em 2 minutos nós já estamos sabendo aqui. Então, por essa questão, o homem tem colocado o seu amor em si próprio. E é isso que Paulo está dizendo e que é o parâmetro, né, da tribulação. Terceiro, o reino milenar, né? Outra coisa que existe diferenciação entre interpretações. Por exemplo, alguns tradicionais já creem que nós estamos vivendo no período do milênio, né? E para eles o período do milênio começou com Cristo. Para nós não, para nós esse período vai ser quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, na parousia, que chama. Então vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 5 e o verso de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tá? Bom, tem uma questão aqui importante, né? Não é que é 7 espíritos, aqui fala da plenitude do Espírito, né? Isaías, ele vai dizer sobre isso, né? Que sobre o Messias repousaria o Espírito de sabedoria, o Espírito de graça, né? Então, não é 7 espíritos diferentes, né? Mas é a plenitude do Espírito, né? E aqui, quando vai se iniciar o reino milenar. O que é o reino milenar? É Cristo reinando durante 1000 anos. E também a glória eterna, né? Ou seja, a glória da vida eterna. O próprio livro do Apocalipse, capítulo de número 2, né? O verso de número 7, capítulo 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E também o verso de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, veja bem, né? O estudo do Apocalipse nos leva a adorar a Deus justamente por isso, né? Porque todas estas coisas já têm se cumprido na vida, e nós estamos aguardando apenas esse retorno de Cristo para dar continuidade às revelações, né, ao cumprimento das revelações de Deus. Bom, quanto à composição do livro, né, 4 vezes o escritor se identifica como João, né, capítulo 1, verso 1, depois capítulo 4, verso 9, depois capítulo 22, verso 8. Então, desde o início, Justino Mártir, né, do século II, que foi um dos pais da igreja, afirmou que esse João, né, esse que escreveu, era o apóstolo, o filho de Zebedeu. Então, além da evidência interna no próprio livro, que o próprio autor se identifica como João, né, um dos pais da igreja, próximo daquela época, que foi Justino Mártir, ele também confirma que foi João, o filho de Zebedeu,
que lá no Evangelho de João vai dizer que era o discípulo amado, tá? Então o livro em si revela que o escritor era um judeu bem versado nas Sagradas Escrituras, um líder da igreja que era bem conhecido das 7 igrejas da Ásia Menor, uma pessoa profundamente religiosa, né, plenamente convencida de que a fé cristã logo triunfaria sobre as forças demoníacas trabalhando no mundo. Já no 3º século, porém, um bispo africano chamado Dionísio comparou a linguagem, estilo e pensamento do Apocalipse com a dos outros escritos de João e chegou à conclusão de que o livro não poderia ter sido escrito pelo apóstolo João. Ele sugeriu que o escritor era um certo João, o presbítero, cujo nome aparece em outros lugares, em escritos antigos. Embora hoje sigam Dionísio em sua visão de composição e evidência externa, parece esmagadora, favorável à visão tradicional. Então já existe uma visão, né, que não é a tradicional, né? Nós pentecostais seguimos a visão tradicional de que realmente foi João, né, o discípulo amado, filho de Zebedeu, né, que escreveu o livro. Agora existe essa outra linha de pensamento que coloca esse João, o presbítero, que aparece em alguns textos antigos, tá? Mas nós é João e pronto, né? Até porque é a mensagem, né? É a mensagem. É lógico que nós sabendo que foi o João que escreveu, a coisa, né, dá um peso maior, né? Mas a mensagem, ela é importante para a nossa crença. O tema e a mensagem do livro de Apocalipse, né, é a morte sacrificial de Jesus, que derrotou Satanás, o grande acusador. Jesus redimiu, né, redimiu pessoas de todas as nações para se tornarem um reino de sacerdotes, servindo alegremente na presença de Deus, tá? Cristo está presente entre os seus através do Espírito Santo. Ele conhece nossas provações, triunfos e fracassos, né? Então, quando você pega o livro do Apocalipse, né, as 7 cartas, existe um refrão, né, um refrão em todas elas. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. É interessante que em todas as cartas Jesus apresenta, né, as qualidades boas da igreja, mas apresenta também as dificuldades, porque ele sempre termina, né, dizendo, arrependa-te, né? Para a única igreja que não tem essa mensagem de arrependimento é para a igreja de Filadélfia, né? Mas para as outras 6 igrejas, Jesus encontra alguma coisa boa. 5, né? 5, porque na igreja de Laodiceia ele não encontra nenhum tipo de coisa boa, pelo contrário, ele encontra somente coisas que precisam mudar. É interessante que a interpretação historicista, né, ela tem uma interpretação que eu acredito que eu já até falei com vocês, né, sobre a questão de que cada igreja, cada carta às 7 igrejas, ela é uma referência a um período da história da igreja, tá? Nós já falamos sobre isso, não vou repetir aqui. E a igreja de Laodiceia, ela é tida como a igreja que representa o nosso período. Bom, então esta é a mensagem, né? É a morte sacrificial de Jesus, né, que derrotou Satanás, cumprindo, né, a primeira mensagem profética, que o próprio Deus foi o primeiro profeta, o primeiro missionário na Bíblia,
porque quando Deus desce ao jardim do Éden para falar com Adão, ó Adão, né, que tinha pecado, quando Deus começa a distribuir o juízo, ele fala com a serpente, aí em seguida ele fala com o espírito que se utilizou da serpente, né, no verso 15, ó, e porém inimizade entre tu e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esta promessa, né, ela já tem se cumprido, porque o calcanhar já foi ferido, Cristo já foi morto, porém ressuscitou, está ao lado do Pai, e agora apenas aguardando a ordem do Todo-Poderoso para realizar a consumação de todas as coisas, vindo buscar a sua igreja, né? Buscar a sua igreja para estar com ele por toda a eternidade. Bom, na segunda especificidade do livro, nós vamos ver que a data em que o livro do Apocalipse ele foi escrito é uma coisa assim que tem algumas divergências. Então, o Apocalipse foi escrito quando os cristãos estavam entrando em um momento de perseguição. Os dois períodos mais mencionados são a última parte do reinado de Nero, né? Nero reinou de 54 a 68, de 54 a 68 depois de Cristo, sendo que em 64, não me lembro exatamente se foi junho ou julho, ele taca fogo em Roma, culpa os cristãos, né? E há um massacre violento de cristãos nesse período por conta dessa questão aí. E a última parte do reinado de Domiciano, que também foi outro imperador tribuloso, né? Ele também reinou de 81 a 96 depois de Cristo. A maioria dos intérpretes datam aproximadamente o ano de 95 depois de Cristo para a composição do livro de Apocalipse. Alguns ainda sugerem uma data durante o reinado de Vespasiano, que foi de 69 a 79 depois de Cristo. Bom, o livro do Apocalipse ele tem algumas características notáveis, né, que nós vamos enumerá-las agora, tá? Primeira delas, vamos lá, uma das características distintivas é o uso frequente do número 7, né, que é utilizado neste livro 52 vezes. As 7 bem-aventuranças, né, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, né? 7 coroas, 7 pragas, 7 taças de ouro, 7 colinas, né? 7 reis, bem como outros 7, simbolizando o número 7, né? Simbolicamente, o número 7 ele significa completude, né? Ou seja, né, algo completo, algo perfeito, né, uma ação, né, perfeita. É interessante notar que havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Jesus envia as 7 cartas, as 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja, né, em todos os lugares, em todos os tempos, completude. Então, é uma característica notável e importante que a gente precisa levar em conta quando nós estudamos o livro do Apocalipse. Vamos aí ao objetivo do livro. Olha, além de revelar os desvios graves do padrão bíblico que ocorriam nas igrejas da Ásia, né, João escreve a fim de encorajar os fiéis no primeiro momento como uma referência à igreja, né, e posteriormente ao remanescente que restariam, né, firmemente contra os ataques dos seus inimigos.
ele informa a seus leitores que o confronto final entre Deus e Satanás é iminente, ou seja, a história terá um fim, né? Hoje, quando a gente olha a humanidade e olhamos o mundo, parece que esse negócio não vai ter fim, né, mano? Meu Deus, e nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente. Já estamos em 8 bilhões de seres humanos, né? Algumas estatísticas já apontam que todo dia morre gente, todo dia nasce gente. E grandes construções e coisas grandes acontecendo. E as catástrofes vindo. E não, parece um negócio que dá a impressão que não vai ter fim. Mas é justamente isso que o livro do Apocalipse veio refutar. Existe um fim, existe um término para a história deste mundo, para a história da humanidade, para a história do presente, né? Existe um fim, né? Isso não é uma coisa rotativa, né? Algumas religiões vão dizer que isso é eterno porque são vidas e vidas e vidas que as pessoas vêm, né? Para viver aquela coisa toda, mas nós não cremos nisso. Então, né, esse desvio que já estava acontecendo naquele período, agora, imagina, né, no decorrer de toda a história, quantos desvios ocorreram, as tentativas de retornar, né, ao cristianismo bíblico, né, com a reforma e outras coisas. E hoje, né, irmãos, hoje nós estamos vendo que, olha, talvez nós não precisemos de uma reforma doutrinária, né, doutrinária, das doutrinas que já estão estabelecidas, foram estudadas, foram pensadas, mas uma reforma aí, porque muita coisa, muita apostasia acontecendo. Porque o que é apostasia? Apostasia é se distanciar, né, da verdade bíblica, né, criando, né, coisas que a Bíblia não ensina, nem manda. E nós estamos vendo isso fortemente. E esse, né, quero até destacar para você aqui, esse é o verdadeiro indício que estamos próximos do fim. Porque guerra, fome, rumor de guerra, fome, peste, isso aí nós sempre tivemos. Hoje parece que está mais e mais acentuado, porque 8 bilhões de seres humanos. E nós temos essa maravilha aqui, ó, a internet, né? Ou seja, o sistema de comunicação que mostra tudo. Antigamente não via certas coisas, aconteciam, mas não via porque não tinha um sistema de comunicação tão desenvolvido como nós hoje. Mas catástrofe, morte, terremotos, isso aí sempre aconteceu. Mas a grande evidência hoje é justamente isso, né? A apostasia, né? A igreja se distanciando das verdades bíblicas, das doutrinas bíblicas e vivendo outras coisas, tá? Então, esse é uma das grandes evidências de que Jesus está por vir. Bom, nós vamos agora aqui a revelação, né, de Cristo a João. Vamos dar uma lida aqui em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Então vamos lá. Apocalipse. Espera aí um minutinho. Apocalipse. Eu estou utilizando a Bíblia João Almeida corrigida, tá? Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, e a Bíblia Pentecostal. E como essa Bíblia está nova, até para puxar as folhas tá difícil. Então vamos ver. Olha aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que
tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui, veja que a revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos, que brevemente iria acontecer, tá? Bom, continuando aí, então, a palavra Apocalipse, vamos aí iniciando com a etimologia. Apocalipse, ela vem do grego apocalipsis, Você vê que no seu livro você tem ela escrita aí como ela no seu termo original, tanto o grego, como a sua transliteração, que significa revelação ou descoberta, ou seja, algo que estava oculto, algo que ninguém sabia, mas que agora, essa revelação, esse algo oculto vai ser revelado, vai ser descortinado, vai ser desvendado, tá? Então, essa é a forma como nós devemos entender essa palavra, É uma revelação, algo que estava oculto, mas que agora está sendo revelado ao homem, tá? Então, Jesus Cristo está sendo revelado. O sentido em que o Senhor está sendo revelado é o juiz escatológico. O julgamento de Jesus Cristo foi estipulado em João 5:27, Atos 10:42 e Atos 17:31. Então vamos observar aqui a João capítulo de número 5, quando Jesus diz que todo juízo o Pai deu a ele. Vamos lá. João 5, verso 27. Deixa eu ver aqui. João, capítulo 5, verso 27 e verso 30. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Aí o verso de número 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então aqui uma clara menção de que o juízo foi dado a Cristo, Vejamos aqui agora o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o verso de número 42. Abra sua Bíblia aí, se ela for outra, desculpa, eu não gosto de molhar o dedo assim, mas infelizmente está muito nome, você puxa, e eu tinha uma almofadinha, mas estou sem a almofadinha aqui. Então vamos lá, 10:42. Envia, pois.
10, 42. Atos 10, 42. É isso mesmo. 10, 40, 10, 42. Aqui. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, né, juiz dos vivos e dos mortos. Agora vamos para o capítulo 17 e o verso de número 31. Né? Capítulo 17 e o verso de número 31. E diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, o apóstolo Paulo testificando que o juízo, né, foi dado a Cristo. Ele é o grande juiz. Aí o livro do Apocalipse é declarado mais completa, a mais completa, né, realidade sobre o julgamento do Senhor. O livro revela a razão e o método do que o Senhor usará para julgar Israel, olha aí, Israel, a igreja, os iníquos e Satanás, né? Então, todos esses passarão. No caso da igreja, que juízo é? No caso da igreja, é o juízo, né, juízo dos crentes. Como vai funcionar essa questão? Bom, dentro da interpretação dispensacionalista, nós cremos que Jesus virá buscar a volta de Cristo. Ela chama, usamos um termo chamado parousia. A parousia é o seguinte: Jesus virá na sua segunda vinda em duas fases. Primeira fase, para o arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem, a igreja é levada, na terra dar-se início ao período da grande tribulação, 7 anos. Tá? A igreja, ao ser arrebatada, ela não vai direto para as bodas do Cordeiro, como está descrito em Apocalipse capítulo 19. Mas ela vai passar antes pelo tribunal de Cristo. Né? O tribunal de Cristo é onde os crentes receberão o galardão. Então, quem foi arrebatado e chegou até lá está salvo, né? Porque o julgamento do crente não é para a salvação, porque Jesus já pagou, né, na cruz pelo pecado. Esse juízo, esse julgamento, né, é para receber, né, os galardões. Então, quem chegar lá vai receber o seu galardão. Está lá, já está salvo. Então, Paulo vai dizer, né, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, para que as nossas obras que fizemos através do corpo, ou seja, do corpo de Cristo, que é a igreja, né, e aquele que merecer vai receber o galardão. O que não merecer, Paulo vai dizer que esse aí vai ser salvo como que pelo fogo. Nós não temos aí uma explicação clara, né, dessa questão, tanto que ela é muito complexa. Não sabemos dizer o que significa isso, e o tal será salvo como que pelo fogo. Mas esse julgamento é o julgamento que haverá, né, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Temos aí o julgamento das nações, que também se dará no período, né, antes da entrada, né, do período milenial, né, vai ser o julgamento das nações, e teremos no fim de todas as coisas o grande trono branco, que aí será todos os ímpios que se apresentarão diante
do Senhor, não para um julgamento propriamente dito, né? Mas apenas para ouvirem a sentença final e testificarem o porquê estão tendo esta situação, que Deus vai mostrar para todos, tá? Bom, todos nós já vimos que o escritor é o João, os destinatários, né? A princípio são as 7 igrejas da Ásia, tá? Nós temos alguns pontos a destacar aqui, ó. Primeiro, quem deu testemunho? João, o apóstolo a quem Jesus amava, deu testemunho. O verbo grego testemunhar, né? Martirizo, é usado também em Apocalipse 22, 16, 18 e 20, tá? Não sei se exatamente essa é a pronúncia, tá? Outra coisa, a palavra de Deus ocorre 5 vezes no Apocalipse. Terceiro, tudo o que ele viu. João declara que ele viu tudo o que Jesus revelou, que ele, Jesus, recebeu do Pai. E o que o escritor faz no versículo 2 é declarar que o registro está registrado no versículo 2, declarar que o que está registrado no Apocalipse é exatamente o que Deus Pai queria até a última palavra. Então, ele está apontando aqui que tudo que está escrito é aquilo que realmente Deus quis que fosse revelado, né? Porque existem coisas que Deus não revela, né? Eu sempre falo para vocês, meus alunos, você não vai encontrar a resposta de todas as coisas da Bíblia, tá? Bom, coisas que devem acontecer em breve, tá? É uma cláusula grega, literalmente, o que é necessário acontecer logo, ou seja, em breve, tá? A questão básica é, João está descrevendo como ou quando os eventos acontecerão? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Quinto, as bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças no Apocalipse, as quais podem ser encontradas, né, em 14, 13, 15, 16, 15, 19, 9, 20, verso 9, tá? 22, verso 7 e 14. João desejava que o livro fosse lido de uma única vez e preferencialmente em voz alta em cada uma das igrejas, tá? O alfa e o ômega, né? Significando que é Deus o Pai ou Deus Filho, é referido no versículo 8. Nas passagens paralelas, nós vemos aí, Cristo é igualado a Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, o Pai é consistentemente identificado com os mesmos títulos. Tentar decidir qual membro da divindade é identificado no versículo 8 é impossível. É como se ambos os membros estivessem falando ao mesmo tempo. Isso pode estar mais próximo da verdade que João pretendia apresentar. Esta profecia permanece como o consentimento unânime de Deus Pai e Deus Filho. Até porque em determinadas passagens temos uma certa dificuldade em estabelecer realmente, né, a questão de Deus Pai e Deus Filho. Até porque nós já falamos sobre isso, né? Deus é trino e uno, tá? E às vezes, como a nossa mente é muito pequenininha, é difícil a gente determinar essa questão, né, de separar. Mas é como eu sempre digo, Deus é o idealizador, o pensador, Jesus o executor, o Espírito Santo aquele que sustenta, aquele que está presente e aquele que aplica a palavra de Deus ao coração do homem, tá? Na visão do Jesus glorificado, né, a ilha de Patmos, onde o apóstolo João se encontrava, agora naquele período era uma fortaleza romana e recebe ali a mensagem do Apocalipse. Era de pequenas dimensões, localizada no Mar Egeu, tá? A sudoeste da cidade de Éfeso, tá? Assim, ao iniciarmos o estudo do seu livro,
há necessidade de alguns destaques, tá? Que nós vamos apresentar aqui. Tá? Então, são comentários no versículo 9 desta sessão. Então, vamos ver aqui Apocalipse 1, 9, né? Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, tribulação. A mesma palavra grega usada na frase grande tribulação em Mateus 22, 21. Né? Então nós vemos aí, curiosamente, o artigo definido é usado. Em outras palavras, a tribulação é o foco de João. Tá? Não a grande tribulação, mas a tribulação que está consistentemente conectada com Jesus. Né? Então esse é o primeiro destaque que o nosso autor aí no livro ele destaca. Segundo, o reino milenar mencionado em Apocalipse 20, né, também é mencionado. Terceiro, perseverança. A perseverança é a verdadeira marca de um crente em face à tribulação. Como Jesus perseverou, nós também devemos fazer o mesmo. Quarto, por causa da palavra de Deus e de testemunho de Jesus. João explica a razão pela qual veio para a ilha de Patmos, ou seja, a perseguição, né, naquele período por Diocleciano. Diz a tradição que João havia sido lançado num tambor de óleo fervente, e como não morreu, né, isso é uma tradição. A gente não pode afirmar, falar não, vamos bater o martelo, mas tudo indica que isso realmente aconteceu. E como ele foi, né, mergulhado nesse tambor de óleo quente, não aconteceu nada, ele foi levado para o lugar onde eram levados prisioneiros, né, perigosos, que era para a ilha de Patmos. E ele fala que ele foi levado para lá, por quê? Porque por conta da palavra de Deus, que já a perseguição já estava acontecendo e eles não queriam. E um terceiro, ele diz assim, ó, o dia do Senhor. Não é uma referência ao dia profético, uma vez que a terminologia usada aqui é diferente. Provavelmente João está fazendo uma referência ao dia semanal em que ocorreu o seu arrebatamento em espírito. No dia do Senhor, né? No Novo Testamento, o dia do Senhor é o domingo, porque Cristo ressuscita no domingo. Tá? Então, provavelmente, quando ele fala dia do Senhor, não é como em algumas outras passagens, que quando fala o dia do Senhor, fala do dia do julgamento, em que Deus vem com julgamento sobre a terra. Mas aqui, alguns acreditam que é uma referência ao dia em que o arrebatamento que ele teve de sentidos que foi num domingo, ok? Nós vamos fazer uma pausa, meus irmãos, tá? E daqui a pouco a gente continua. E você vai anotando aí as suas dificuldades, para que quando a gente estiver na sala de aula, a gente venha a sanar as suas dúvidas, ok? Deus abençoe, vai tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe e até mais.